Halloween ou Dia das Bruxas? Quem nunca escutou falar sobre essa data comemorativa? Mas você sabia que a tradição de colocar abóboras iluminadas nas portas tem uma história macabra por trás disso? E que no Halloween os mortos podem estar andando entre nós? Então vem comigo nesse vídeo e descubra as lendas mais aterrorizantes que marcaram o Halloween, ou o Dia das Bruxas, como é conhecido no Brasil. O mês mais sombrio do ano chegou, e com ele chegou aquele clima de arrepio e uma certa tensão no ar. Muitos levam esse dia como um dia de brincadeira, mas vocês já pararam para pensar as histórias sombrias que envolvem o Halloween? Eu não estou falando apenas das histórias de fantasia, ou apenas colocar abóboras na frente da casa. Mas eu vou mostrar para vocês as histórias e as lendas que deram origem a essa celebração. Se vocês gostam de mistérios e segredos ocultos, esse vídeo é para você. Mas antes de continuar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal e deixar o seu like. Se você quiser, você também pode me seguir no Instagram, ou pode seguir o Instagram do canal Fatos Reais ou Lendas. Meu nome é Murilo Xavier, seja muito bem-vindo ao canal e a esse vídeo, e peço para que você assista até o final, porque você vai ver coisas aqui que você nem imaginava sobre o Halloween. E vamos ao vídeo! Primeiro eu vou começar com a lenda de Jack, ou como nos Estados Unidos ele é chamado de Jack o Lantern, ou a Lanterna de Jack. Essa é uma das lendas mais conhecidas do Halloween, e especificamente é uma lenda que começou nas culturas de origem celta. A figura de Jack representa a astúcia humana de uma pessoa ser, digamos que, malandro, de enganar até mesmo o próprio diabo, e com isso representa também, ou simboliza também, a condenação eterna que uma pessoa pode ter por causa dos seus atos e escolhas erradas. A história de Jack é originária da Irlanda, e lá a lenda de Jack não é como nos Estados Unidos, onde as pessoas colocam uma abóbora e faz aqueles desenhos e colocam uma lanterna dentro dessa abóbora. Na Irlanda, essa lenda começou com nabos, ou seja, ao invés de colocar luzes dentro de abóbora, colocavam luzes dentro do nabo. Não leve pro lado de zoeira, viu? E na primeira parte dessa lenda, o Jack era um homem conhecido por beber bastante, gostava de viver muito uma vida errônea, se é que eu posso dizer assim, para não dizer outra coisa, e era dito como uma pessoa muito malandra, gostava de passar os outros para trás, e era uma pessoa de pouquíssima confiança. Mas em uma certa noite de Halloween, o diabo veio buscar a vida do Jack e levar a alma dele para o inferno. Mas Jack, por ser conhecido como malandro, ele também usou da sua malandragem para enganar quem? O próprio diabo. Na ocasião, a lenda diz que quando o diabo falou que ia levar o Jack para o inferno, o Jack tentou negociar com o diabo e pediu uma última coisa. Pediu para que o diabo se transformasse em uma moeda, para que ele pudesse ir em algum bar e usar essa moeda para comprar sua última bebida. Após ele tomar sua última bebida, o acordo seria que o diabo levaria a alma do Jack para o inferno. Mas como eu falei anteriormente, Jack era conhecido por enganar todos. O diabo concordou, se transformou em uma moeda, só que o Jack tinha uma carteira que tinha uma cruz na carteira. Quando ele colocou o diabo, que estava transformado em moeda, dentro da carteira, o diabo ficou preso na carteira do Jack por causa da cruz que estava ali, marcada no couro da carteira do Jack. E mesmo estando transformado em moeda, o diabo conseguiu conversar com Jack mentalmente, diz a lenda, que informou: eu estou preso aqui nessa carteira, mas daqui um ano eu vou conseguir me libertar e eu vou levar a sua alma. Esse é o nosso acordo. E o Jack concordou. Lembrando, Jack era uma pessoa bem malandra. Um ano se passou e o diabo conseguiu sair da carteira do Jack. E quando ele foi levar a alma do Jack, Jack fez um outro pedido. Jack pediu para que, antes de ser levado para o inferno, pediu para que o diabo subisse em uma árvore e pegasse uma fruta, para ele poder ter uma última alimentação. O diabo subiu e o Jack, malandro como era,
ele fez um símbolo de cruz na árvore. Dessa forma, o diabo não conseguia descer. E com o diabo estando preso em cima da árvore, porque não conseguia descer por causa da cruz que Jack fez no caule da árvore, o Jack negociou com o diabo da seguinte forma: eu te deixo descer daí, eu apago essa cruz, mas com uma condição: você me deixa viver por mais 10 anos. 10 anos depois você retorna. E como o diabo queria liberdade, ele concordou. Jack apagou o sinal da cruz que ele fez ali no caule da árvore, o diabo desceu e o acordo era: 10 anos depois você volta. E nisso o diabo foi embora. Mas não tem aquela frase: todo malandro esperto um dia se dá mal? Pois é, um dia depois do Jack ter feito esse acordo com o diabo, teve um acidente e ele faleceu. Após o Jack ter falecido, a sua alma foi barrada no céu por causa de tanta coisa errada que ele tinha feito na terra, enganado muitas pessoas, feito mal para muitas pessoas e a vida pregressa que ele tinha. Nisso, a alma do Jack desceu para o inferno. Quem estava lá? O diabo. Mas o diabo estava com tanta raiva do Jack que nem no inferno o diabo quis. Ou seja, Jack foi recusado até no inferno por causa dessa malandragem que ele fez com o diabo. Só que o diabo não deixou isso quieto. Ele falou: você não vai ficar aqui no inferno, mas eu vou te lançar uma maldição. A maldição foi que Jack andasse pela terra eternamente como uma alma penada. E para iluminar o seu caminho enquanto a alma do Jack andava, o diabo deu para ele uma brasa do inferno. Então por onde Jack andava, essa brasa iluminava. E o diabo colocou essa brasa dentro de um nabo. Então a condenação eterna da alma do Jack foi caminhar pela terra eternamente, iluminando o seu caminho com aquela brasa do inferno que estava dentro do nabo. E quando essa lenda do Halloween chegou nos Estados Unidos, eles trocaram o nabo pela abóbora. Essa abóbora que todo mundo hoje em dia conhece no dia de Halloween ou dia das bruxas. Uma abóbora com uns desenhos dentro e uma vela iluminando lá dentro. E a tradição diz que colocar essa abóbora iluminada nas portas ou nas janelas servem para afastar os espíritos malignos e até mesmo afastar o Jack, que pode estar caminhando por ali. Por isso é muito comum no dia de Halloween o pessoal colocar essas abóboras em frente à porta ou da janela, ou algumas colocam até mesmo na calçada, que é com a intenção de afastar o espírito desse Jack ou o espírito de outras pessoas. Espíritos, no caso, espírito maligno. Você sabia qual era a lenda atrás sobre essa história das abóboras? Pois é, diz a lenda que foi uma pessoa chamada Jack que enganou o diabo, mas no final se deu muito mal. Se você já sabia sobre essa história, comenta aí embaixo. Se não sabia, comente também. A segunda lenda sobre o Halloween é o dia que os mortos voltam à vida. Diz a lenda que no dia do Halloween, os mortos andam do lado das pessoas que estão fantasiadas. E como é tradição muitas pessoas se fantasiar de fantasma ou alguma coisa que lembre algo da morte, a lenda diz que no meio das pessoas que estão ali brincando, existem espíritos malignos que estão andando ali no meio. E conforme a lenda diz, os fantasmas, por assim dizer, voltam nessa época para visitar seus entes queridos ou até mesmo para se vingar de seus inimigos. A terceira lenda é: por que chamamos de Dia das Bruxas? Segundo antigas tradições, o dia de Halloween é o dia em que as bruxas se unem para realizarem feitiços ou lançarem maldições contra as pessoas que elas não gostam. Muitas histórias falam também que as bruxas mais poderosas conseguem se transformar em gatos pretos. E foi isso que deu origem à superstição de que gato preto traz azar. Lembrando, isso é uma lenda. Não vai fazer nenhum mal a nenhum bichano preto. Outra coisa que contam é: se você quer encontrar uma bruxa, basta vestir a roupa pelo avesso e começa a andar de costas à meia-noite. Lenda ou não, eu recomendo que ninguém faça isso, viu? Eu aconselho a não fazer. Lenda número 4. A origem das gostosuras ou travessuras. A lenda começou na Irlanda, onde as crianças pediam oferendas para a deusa Muck-Ola. E segundo essa lenda, a única forma de acalmar os espíritos malignos
era oferecendo comida. Então muitas pessoas davam comidas, doces para as crianças, que era o jeito que as pessoas tinham de tentar acalmar os espíritos. E a pessoa que se recusasse a dar alguma oferenda para as crianças, essa pessoa era amaldiçoada. E com o tempo, essa prática começou a ser chamada de gostosuras ou travessuras. Deu um pouco para entender, né? Ou você dá uma gostosura, ou recebe uma travessura. Só que, como a lenda diz, a travessura era um espírito maligno ir te visitar. Lenda número 5. O símbolo do caldeirão. Muito associado às bruxas, o caldeirão é visto como um objeto de magia. Na cultura celta, moedas e pedidos eram jogadas dentro do caldeirão para que os espíritos levassem suas preces e seus pedidos através das fumaças. Até hoje, o caldeirão simboliza o poder do feitiço e a conexão com as magias, e também conexão com o mundo espiritual. Lenda número 6, o reiki. Importada dos Estados Unidos, essa lenda ganhou força principalmente no ano de 2006. Reiki é uma criatura macabra, de pele pálida, e que ela fica observando as pessoas enquanto elas dormem, em especial no dia do Halloween. Embora o reiki não tenha uma ligação direta com o Halloween, na época do Halloween é onde essa lenda ganha muita força. O reiki começou a ganhar muito sucesso e se espalhar muito a sua história através de sites e fóruns na internet que falam sobre esse assunto, onde várias pessoas começaram a relatar ver uma criatura muito estranha e esquisita de noite. A característica mais marcante do reiki é a sua obsessão por ficar perto da cama das pessoas e observando elas dormir. Ele costuma aparecer ao pé da cama ou perto da janela. Algumas pessoas relataram na internet que ele geralmente fica ali parado só observando sem fazer nenhum barulho. Lembrando que isso pode ser uma lenda, porque a história do reiki são histórias que começaram a aparecer em fóruns da internet relacionados a histórias de terror. Alguns dizem que já viu, outros dizem que é só uma lenda. Você acredita no reiki? Acha que é realmente uma lenda ou ele realmente pode ficar perto da sua cama observando você dormir? Outro fato também curioso para falar sobre o reiki é que quando a pessoa percebe que ele está ali e o reiki percebe que a pessoa acordou e viu, a pessoa fica de uma forma meio que paralisada, não consegue se mexer e só depois de um certo tempo, quando a pessoa se mexe, esse reiki desaparece. E aí, pessoal, depois de vocês conhecerem sobre essas 6 lendas do Halloween, o que vocês acham? São fatos reais ou são lendas? Comenta aí embaixo para eu saber. Ou elas são as duas coisas? São fatos reais que aconteceram e se tornaram lendas. E com o tempo foi se aumentando sobre essas lendas. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo. São fatos reais ou são lendas? E você tem alguma história para contar? Já aconteceu algo estranho com você? Se sim, comente aí também. Quero agradecer a todos por chegar até aqui nessa parte do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários. E eu vou deixar aqui em cima também um link para um outro vídeo para quem gosta desses assuntos assistirem. As pirâmides do Egito. Quem as construiu? Foram os humanos ou eles tiveram a ajuda de alguém? Assista o vídeo aí e obrigado por vocês terem assistido a este vídeo até o final. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!